do Senhor, irmãos, amém? Amém. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem nossas Bíblias em Juízes. Juízes é um livro da Bíblia que ele é rico em histórias. Tem algumas histórias aqui interessantíssimas. Hoje nós vamos ver no capítulo 13, tá? Hoje nós vamos ver a história de um homem, uma história bem famosa. Mas eu confesso para vocês, irmãos, que quando Deus colocou no meu coração essa história, eu achei que seria muito fácil. Eu falei, isso aqui é muito fácil, é fácil demais, não precisa nem de estudar muito. Mas quando eu comecei a estudar essa história, eu vi a riqueza que ela tem. E a gente olha assim, quando eu vi a história, eu falei, meu Deus, isso aqui é mamão com açúcar. Mas sabe quando você come mamão e acha um caroço? E dá aquela mastigada? Irmãos, eu mastiguei muito caroço. E sinceridade, eu apanhei muito com essa palavra. Nós vamos falar hoje sobre Sansão. Eu gostaria de falar com os irmãos sobre Sansão, mas eu gostaria em primeiro lugar que os irmãos abrissem os vossos corações. Porque às vezes o mundo lá fora endurece os nossos corações. As situações que nós vivemos lá fora endurecem os nossos corações. Se tem uma coisa que o mundo é especialista em fazer, é forjar coração. Mas tem uma coisa que Deus é especialista em fazer, é quebrantar coração. Aleluia. E você está no lugar certo. Por favor, irmãos, sou eu que te peço, para que o Espírito Santo possa falar no teu coração, e para que você possa ir embora daqui hoje, com aquilo que você veio buscar, e não de mãos abanando, para que você possa chegar na sua casa hoje e dizer, valeu a pena sair cedo da minha casa, valeu a pena eu ficar pronto e ir para a igreja e ouvir a palavra do Senhor, porque eu voltei para casa com aquilo que eu fui buscar, valeu a pena. Irmãos, Juízes capítulo 13, vamos ler o 1 e o 2, amém? E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher era estéril e não tinha filhos. Vamos agora lá no versículo 6. Vamos ler o 6 e o 7. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beba vinhos e nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Amém, irmãos? Curva suas cabeças, vamos orar um pouquinho. Senhor Deus, Pai querido, a sua palavra ela foi lida e a introdução foi dada. Mas, Senhor, se tu não continuar este culto, Senhor, se tu não me usar, Senhor, se tu não tomar, Senhor, no meu corpo, não tomar a minha boca e poder dizer aquilo que tu queres falar, Senhor, esse culto é vazio. Mas eu quero, Senhor, eu desejo do fundo do meu coração que o Senhor fale através de mim. Por isso, mais uma vez, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, está, Senhor, todo o meu ser. Eu estou dando total legalidade para o Espírito Santo, para que ele possa me usar, Senhor. E por isso, Deus, está aqui um servo teu, Deus, que a tua luz resplandeça a cada dia mais e que eu me apague a cada dia mais, Senhor. Pai, que o Senhor possa falar aqui grandemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir para suas salas acompanhando a pastora. Os irmãos podem se assentar e eu gostaria de começar pelo título da mensagem. Olha o título da mensagem: uma vida desperdiçada. Eu gostaria que levantasse as mãos aqui quem recebeu uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu na vida. Quem tem? Quem recebeu promessa? Levante a mão. Quem tem uma promessa de Deus e ela ainda não se cumpriu, pode levantar as mãos. Levante as mãos alto, eu quero ver quem tem. Amém? Amém? Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós entregamos o nosso ser ao Senhor, quando nós nos consagramos, nos tornamos, como diz a palavra, nazireu de Deus, Deus ele começa a traçar um plano para a nossa vida. Ele começa a escrever uma nova história. Ele começa, vamos dizer assim, do zero. Ele abre aquela página nova, em branco, limpa, né? E começa a escrever para você. E ele começa a olhar para você, olhar as tuas qualidades em primeiro lugar. Ele olha e fala, onde que esse camarada é bom?
Eu quero usar ele. Eu quero usar ela. Eu quero que ele ou ela seja útil na minha obra. E ele começa a olhar as nossas qualidades. E ele começa a escrever um plano para a nossa vida. E começa a traçar um plano para a nossa vida. Quantos de nós, quando nos acabamos de nos converter, ou muitas vezes até quando nós, vamos dizer assim, voltamos para Cristo, porque quantas pessoas não são desviadas, como eu fui um dia. E quando nós voltamos, quando nós chegamos, parece que tudo aquilo que Deus falou lá atrás volta à tona de novo. Ou muitas vezes, se você não tinha um plano, um projeto, Deus começa a falar: eu quero te usar aqui, eu quero te usar ali, você vai ser assim. Às vezes você olha para aquilo que Deus fala para você e fala: não acredito que eu vou ser isso, é impossível, olha a minha situação. Mas o tempo vai passando, você vai deixando Deus te moldar, vai deixando Deus te lapidar, começa a doer, mas você fica firme, né? É aquela famosa história do cristão, porque cristão nenhum vem para a igreja, né, para ficar o tempo todo feliz, porque cristão também chora. O evangélico, o crente também chora, porque às vezes o tratar de Deus na nossa vida é doído, é doloroso, mas aos poucos nós vamos chegando lá. E quando a gente olha para trás e lembra da promessa que ele fez, a gente começa a pensar, para pensar: realmente, ele cumpriu na minha vida tudo aquilo que ele falou. Olha onde eu estou hoje. A vida do cristão é dessa forma. E eu vejo nessa história, a história de um homem que desde o ventre da sua mãe ele foi escolhido. Israel, ele estava vivendo por um tempo que ele tinha, mais uma vez, ele tinha se tornado escravo de uma outra nação. Ele estava servindo uma outra nação, como várias vezes Israel serviu outras nações. Mas por quê? É o andar da vida, né? Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. Não, é porque por várias vezes Israel se afastou de Deus, da mesma forma que muitas vezes nós também nós fazemos. Nós esquecemos das histórias que Deus fez na nossa vida, muitas vezes até nos nossos parentes. Se você acabou de se converter, aquilo que Deus fez na sua vida, quando você aceitou a Cristo, a gente começa a esquecer. A gente vai ficando acomodado e vai deixando as coisas se levar, e vai deixando, e vai deixando. Quando você menos percebe, você voltou para a mesma situação que você estava antes. Aí você fala: Deus se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de nós, somos nós que nos esquecemos dele. E quantas vezes Israel não tem feito isso? Nós somos o Israel de Deus. Nós temos vários exemplos na Bíblia que retratam isso. Mas por que tem esses exemplos? Para nós fazermos igual? Não. Para que nós possamos aprender com os erros deles. E entender que cada vez que você se distancia de Deus, as coisas começam a ficar difíceis. Ele te entrega nas mãos dos teus inimigos. Irmãos, eu estive lendo uma história essa semana que até então eu não sabia vamos dizer assim, do aprofundar dessa história. Eu não sabia onde é que ela queria levar. Eu li a história de Oséias, um dos profetas menores. E eu vi que Deus chegou nele, quando chamou ele, falou assim: vai lá, pega uma prostituta e se casa com ela. Se fosse naquela época, muitos homens diriam: Senhor, uma prostituta, isso não é algo, não é Deus que está falando. Mas o servo de Deus, ele obedece, ele não questiona o seu Senhor. Ele foi lá e casou-se com ela. Teve 3 filhos. Sabe o que ela fez? Ela voltou para a prostituição, deixou ele sozinho de novo, e voltou a fazer as coisas pior do que ela fazia. Depois, quando as coisas ficaram ruins novamente, sabe o que ela fez? Ela voltou para o profeta. E Oséias foi consultar a Deus: Senhor, o que eu faço? Ela está batendo na minha porta. Sabe o que o Senhor falou para ele? Aceita ela de novo, case-se com ela de novo. Sabe o que Deus queria mostrar através da vida dele? Da mesma forma o meu povo faz comigo. Da mesma forma o meu povo faz comigo. Eu aceito, sujo, no pecado, na lama, eu lavo, eu limpo, eu restauro, caso com a pessoa, faço um compromisso, e a pessoa volta para a mesma lama, e muitas vezes até pior. Como diz em 2 Timóteo 2,20, que a pessoa que vence as concupiscências deste mundo, através do conhecimento de Cristo, tornando-se a ela mais uma vez sendo vencidos, torna-se o último estado pior do que o primeiro. A coisa é feia, irmão, sabe por quê? Logo em seguida, no versículo seguinte, a Bíblia diz que é como um cachorro que torna o vômito, como a porca lavada que torna o espojadouro de lama. A coisa é feia, irmãos. Vamos voltar para a história de Sansão. Sansão, ele foi escolhido no ventre da sua mãe. Deus deu para ele uma ordenança através dos seus pais. Ele seria um nazireu de Deus. Ele não tomaria bebida forte,
nada que provesse do vinho. E se você ler a história na íntegra, a história diz que ele deveria de ficar afastado até mesmo das vinhas. A história diz que ele não poderia cortar o seu cabelo, como sinal de uma pessoa que é consagrada ao Senhor. Isso é ser um nazireu de Deus, é respeitar as regras, é respeitar aquilo que Deus coloca na nossa vida. E assim foi a vida de Sansão, até que uma certa vez ele resolveu se mudar, ele resolveu dar uma voltinha, e ele saiu da cidade dele e foi para uma outra cidade chamada Timna, que ficava ao sul. Ele saiu do lugar dele, saiu do meio do povo dele, do convívio dele, e foi para uma cidade filisteia, uma cidade dos seus inimigos. Isso, irmão, retrata muito bem aquilo que nós fazemos quando nós saímos de dentro do corpo da igreja. Nós entramos em declínio espiritual, e nós começamos a ficar cego, e enxergar coisa onde não tem. No meio desse caminho, para ajudar, para completar, vamos dizer assim, não vou nem dizer para completar, para começar o declínio dele, o homem que era nazireu de Deus, separado, que deveria de se manter longe das vinhas e do vinho, ele resolve passar no meio de uma vinha. No meio do caminho, ele tinha outro caminho? Tinha, mas ele resolveu passar no meio de uma vinha. Ele já começa a desobedecer o Senhor. Um homem que tinha tudo para ser um grande homem dentro de Israel, um homem que foi escolhido por Deus, olha que privilégio e que honra, para ter uma vida de vitória, para ter uma vida de conquista, para ser o libertador de Israel. Ele começa a jogar a sua vida no lixo, e sem perceber, ele passa no meio da vinha. Lá no meio, todos os graçados devem saber um pouco da história, ele topa com um leão, ele rasga o leão no meio como se fosse um nada. Mas por quê? Na Bíblia diz claramente que quando ele topa com o leão, o Espírito do Senhor se apossou dele, e era aí que ele recebia a força. Ele abriu o leão no meio, rasgou como se fosse um tecido, como nós pegamos um papel e rasgamos hoje. Ele saiu dali da vinha, foi para outra cidade, chegou lá, ele topa com uma moça, e essa moça agrada aos olhos dele, e a palavra também é muito clara, que quando ele pede para o seu pai tomá-la como esposa, ele diz: pai, eu quero aquela moça porque ela me agrada aos meus olhos. E quantas vezes quando nós saímos lá fora, irmãos, nós não recebemos ofertas que nos agradam nossos olhos, que faz o nosso coração se alegrar. Às vezes é exatamente aquilo que nós queremos. Como se não bastasse, olha o declínio desse homem. Na volta, ele passa de volta no mesmo caminho para ver o feito dele. Rapaz, eu rasguei um leão no meio, eu quero ver de novo. Não é possível, eu tenho que ver isso, isso não é para qualquer um. E quando ele chega lá, ele vê um enxame de abelhas em cima do cadáver do leão. E o que ele faz? Ele pega esse mel. Mas o que tem um nazireu de Deus? Acontece com o nazireu de Deus, ele não podia tocar em defuntos, em coisas mortas, para não se contaminar. Mas a vontade de pegar aquele mel foi maior. A vontade de tomar aquele mel, o doce daquele mel foi maior. E o que ele fez? Ele pega esse mel, volta comendo, e como se não bastasse, você sabe o que ele faz? Entrega para os pais. E nada fala para os pais sobre a origem deste mel. E também nada fala para os pais sobre o feito dele. Sabe por quê? Olha na onde que ele fez. Se ele falasse para o pai que ele fez aquilo, qual é o filho que faz uma proeza e não quer contar para o pai e para a mãe? É ou não é verdade? Todos os que têm filhos sabem que quando o filho faz alguma proeza, ele sai correndo para contar para o pai e para a mãe. Pai, eu fiz isso, mãe, eu fiz aquilo. Sansão não, ele não fez questão. Sabe por quê? Porque ele fez a atrapalhada dele no meio da vinha. Era um lugar que ele não deveria de estar. Ele começou a se contaminar e não percebeu. Ele pega e dá esse mel contaminado, que era algo de um lugar contaminado, que era um cadáver, para os seus pais. Sabe o que isso retrata para as nossas vidas? Aquela pessoa que quando sai lá fora começa a se contaminar e sem perceber traz o mesmo alimento para dentro de casa e contamina as pessoas. Sem perceber começa a contaminar os familiares, começa a contaminar os filhos, começa a contaminar a esposa, começa a contaminar o marido, começa a contaminar os pais. Talvez uma família que era de grande bênção dentro de uma igreja começa a ficar contaminado e vai ficando contaminado. Daqui uns dias está todo mundo desviado. Retrata muito bem aquele que começa a provar das delícias do mundo.
Aquele que começa a sair e fala, nossa, que gostoso, olha que legal. E aos pouquinhos ele vai trazendo para dentro de casa. E quem está lá dentro não sabe que ele trouxe de um lugar contaminado. E começa a comer coisa que não presta. Começa a contaminar os familiares. Porque a pessoa, quando ela faz as coisas erradas e ela mesma paga pelo erro, a gente até para pensar um pouquinho, está certo, é a justiça de Deus. O problema é que muitas vezes o nosso pecado traz consequências que afetam as pessoas que estão à nossa volta. Nós fazemos as coisas erradas e a consequência daquilo que nós fazemos de errado não é só para nós, é também para as pessoas que estão à nossa volta. Ela não afeta só a nós. Às vezes uma pessoa que confiava muito em você, que te considerava muito, vai passar a nunca mais confiar na sua palavra. Tudo que você fizer para ela nunca mais vai confiar que você está trazendo algo de bom. Sabe por quê? Porque você já quebrou a confiança dela uma vez. Irmãos, o pecado é coisa séria. Ele não envolve somente a nós, ele envolve também aqueles que estão à nossa volta. Porque quando você se acha na lata do lixo, quando você olhar para os lados, você levou muita gente junto com você. E muita gente se entristeceu por causa do seu ato. Irmãos, a primeira coisa que retrata a vida de Sansão, a vida longe do seu povo, a vida longe do habitat normal e natural dele, uma vida longe daquele lugar que ele deveria de estar. E quando a pessoa começa a se distanciar, quando a pessoa começa, vamos dizer assim, ficar longe, quem já ouviu falar que o leão ele não ataca a manada quando ela está toda junta? Sabe onde que ele vai atacar? Aquele que começa a se afastar, aquele que começa a sair de perto. Sabe por quê? Porque ele está sozinho. É uma presa fácil, ele pega e vai embora, desaparece, ninguém mais fica sabendo o que aconteceu. Quando você faz um safari em alguns lugares que tem de terrenos hostis, que tem muitos animais hostis, a recomendação do guia é essa: fique todos juntos, ninguém te ataca. Se você começar a sair, a chance de algum animal feroz te atacar é muito grande. E da mesma forma nós também, dentro da casa de Deus, se você está aqui dentro, você está protegido. O inimigo ele não é louco de tentar contra a igreja do Senhor. Mas se você começar a se afastar, se você começar a esfriar, como já foi pregado 2 semanas seguidas aqui, a chance dele te pegar é muito grande. A chance dele te pegar é muito grande. E não pense que ele não está te vendo. Porque quando você começa a fazer a vontade de Deus, você começa a contrariar a vontade dele. E ele começa a ficar irritado com a sua vida. E a primeira oportunidade que ele tem de te derrubar, ele derruba. Não pense que você está simplesmente aqui, ninguém está me vendo, eu saio da igreja aos pouquinhos, ninguém vai perceber. Talvez o corpo da igreja não perceba, mas o inimigo sabe que você saiu. E ele vai te pegar. Cuidado, irmãos. O pecado é coisa séria. Distanciar-se do corpo de Cristo é coisa séria. Eu digo isso, não digo porque eu vi de alguém, eu digo por experiência própria. Eu saí do Brasil com promessas. Eu saí do Brasil congregado. Eu cheguei aqui no Japão. Pergunta que alguém deve saber aqui a história até melhor do que eu, não sei exatamente quanto tempo, mas eu fiquei uns 3 anos ou mais perdido. Fazendo coisas que muitas vezes eu nem imaginava que um dia eu teria coragem de fazer. Eu sou uma pessoa que tive uma mãe que cuidou de mim, eu sou uma pessoa de família. Eu não sou nenhum largado. Mas quando eu desviei de Cristo, eu comecei a fazer coisas que eu nunca imaginei na minha vida que eu faria. Cumpre-se a palavra de 2 Timóteo. Mas graças a Deus, irmãos, Deus ele me achou no meio de um monte de porcaria e mandou: volta, meu filho, aqui é teu lugar. Aleluia! Olha só, irmãos, vamos dizer assim, uma outra característica de Sansão: ele se envolveu com o mundo. E o que é se envolver com o mundo? Naquela época, existia uma tradição da famosa festa de despedida de solteiro, que era uma festa pagã e era natural fazer para todos aqueles que se casavam com os pagãos. E Sansão ele fez essa festa, ele deu essa festa, e na Bíblia deixa muito claro, porque era tradição dos pagãos, porque era normal os pagãos fazerem. Sabe o que ele fez? Ele deu uma festa que não era uma festa digna do povo dele. Você já ouviu falar de aniversário sem bolo? Não tem como você falar aniversário sem bolo. Naquela época não tinha como você falar de uma festa dessa sem vinho, sem bebida alcoólica.
E aquele que era para ser nazireu de Deus, passa a dar uma festa para pagãos, passa a dar uma festa da maneira que os pagãos fazem, da maneira que o outro povo, que era inimigo dele, fazia. Quem conhece o primeiro salmo? O primeiro salmo da Bíblia, o de número 1, a abertura do salmo. Quem não conhece? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só, onde é que está o prazer dele? No versículo 2. O prazer dele está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E o que eu ganho com isso? Olha lá no versículo 3 a promessa: será como a árvore plantada à beira do ribeiro, dá fruta ao tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo quanto ele tocar prosperará. Aleluia! Nós cantamos aqui, eu toco, tudo que eu tocar vai prosperar. É profecia. Quantos testemunhos nós não temos no meio daquele louvor? Quando ele foi começado a cantar, muitos aqui lembram. Mas essa palavra, mas por que comigo não funciona? Eu toco nas coisas, não vai, não tem jeito. Parece que como diz a palavra do mundo, parece que eu sou zicado. Onde eu coloco a mão, o negócio vai tudo para trás. Sabe por quê? Porque essa palavra já está no próprio contexto. A palavra de aonde você tocar prospera é para quem respeita as leis do Senhor, teme ela, vive ela, medita de dia e de noite. Aleluia. É para esse tipo de pessoa. Se você acha que você vive 99% da vida bem, obedece 99% das leis, mas tem algumas aqui que não vai, não desce, não tem como, eu não vou fazer. Desculpa, irmãos, essa palavra não serve para você, essa promessa não serve para você. A promessa que o Salmo 1 dá é para aquele que é fiel. A fidelidade de Deus não está com aquele que não é fiel com Ele. A fidelidade de Deus é para aquele que é fiel com Ele. Irmãos, nesse momento da festa, eu fico imaginando que Sansão, ele representa aquele crente de duas faces. A pessoa de duas faces, talvez vocês já viram muito isso. Sabe aquela pessoa que na igreja ele tem o palavreado de crente? Na igreja ele é uma bênção. Na igreja é aleluia, é glória a Deus, né? É a paz do Senhor. Mas lá fora ele se mistura com o mundo. Ele faz tudo aquilo que o mundo faz, e às vezes até pior. Mas sabe o que acontece? Qual que é o problema? Ele está aqui dentro da igreja, no sábado, no domingo, na quarta-feira, mas lá fora ele faz exatamente as mesmas coisas que o mundo faz. Ele xinga, ele bebe, ele maltrata as pessoas, ele dá mau testemunho. É o crente de duas faces. Sabe por quê? Sansão, ele era considerado nazireu de Deus. Ele já tinha se contaminado sim, mas ninguém ficou sabendo. Se ele saísse daquela festa lá, depois que o cheiro do vinho passasse, ele ainda tinha os cabelos compridos. Ele poderia dizer que ele era nazireu de Deus. Ele era um homem de Deus. E eu vejo que a pessoa que faz isso, ela é escrava duas vezes. Sabe por quê? Ela é escrava dentro da igreja, porque ela tem que se policiar para não falar palavrão, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. E ela tem que ficar se policiando para não falar palavrão e não usar aquele palavreado de lá de fora, que ele está acostumado a usar. Quando ele chega lá fora, ele tem que se policiar para não falar palavreado daqui de dentro da igreja, porque se ele falar, ele é chacoteado. Ele vive escravizado duas vezes e não percebe, não presta atenção. Como seria bom se a pessoa não vivesse uma vida reta, íntegra, transparente, livro aberto, carta aberta, como diz a palavra, para que todos possam ver. Eu sou crente dentro da igreja, eu sou fiel dentro da igreja, eu sirvo ao Senhor dentro da igreja, mas eu sirvo o Senhor lá fora. Não estou nem aí com o preço que eu vou ter que pagar. Pode me xingar, pode falar que eu sou louco, pode falar que eu sou doido da cabeça, e daí deixa eles pensar, mas a minha vida é íntegra, ela é uma só, eu não tenho duas caras. Se eu falo que benção meu irmão aqui dentro, eu falo que benção meu amigo lá fora. A nossa vida tem que ser uma só. Nós temos que ser íntegros. Integridade, porque você pensa que você engana pastor, que você engana o presbítero, os diáconos, os irmãos. Você pode até enganar, essa é uma boa notícia para você. A má notícia é que aquele que olha lá de cima, que é o Deus que você diz que você serve, enxerga tudo. Ele vê tudo o que você faz e aquilo que você também deixa de fazer. Tanto você aqui dentro, tanto você lá fora.
Deus está na igreja, Deus não está dentro da igreja. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. E se você faz algo que desagrada a Ele, na hora Ele se desagrada. Porque Ele está dentro de você, andando junto com você, aonde você vai. Quem prestou atenção no louvor da irmã Marilda? Às vezes a gente pensa que está sozinho. Não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus está conosco, até mesmo nesses momentos que nós fazemos as coisas erradas. Que nós fingimos ser algo aqui dentro da igreja, mas lá fora nós fazemos as coisas que o mundo também faz. Ele está conosco, não só para consolar, mas também para ver tudo aquilo que você faz e deixa de fazer. Seja íntegro, seja reto perante os olhos do Senhor, e você vai ver todas as bênçãos que Ele tem prometido para você começar a se cumprir. Vamos continuar. Irmãos, eu fico prestando atenção nas leis que o Senhor tem colocado para nós. Às vezes tem leis que é difícil de você, vamos dizer assim, tentar se encaixar, porque o moldar de Deus é doído. E muitas vezes as pessoas não se agradam com isso. A palavra de Deus, ela não agrada as pessoas. Mas nós aqui na terra, como servos de Deus, dentro da igreja, nós estamos aqui treinando e aprendendo para que um dia possamos viver na eternidade. A nossa maior promessa é essa. O crente que está aqui dentro da igreja esperando prosperidade nessa terra, ele está com o objetivo errado. O nosso principal objetivo é a eternidade. E nós estamos aqui para viver como nós viveríamos na eternidade. E desculpe te falar, meu irmão, se as regras que estão dentro da igreja, se aquilo que o Senhor impõe na sua vida não te agrada, o céu não vai te agradar. Você está sendo preparado para estar no céu. Se você se acha merecedor do céu, a palavra do Senhor tem que te agradar. Se você se acha merecedor do céu, o modo de vida, o estilo de vida que nós vivemos como cristãos tem que te agradar. Como é que você vai querer entrar num lugar que você sabe que você não vai se agradar daquilo que você vai viver? O céu é mais ou menos aquilo que nós vivemos dentro do Evangelho. A diferença é que lá nós viveremos para a eternidade. Não haverá mais dor, não haverá mais choro. Há muitas promessas, mas na Bíblia não diz que não haverá leis, porque Deus é um Deus de ordem e decência. Quando nós chegarmos lá, vai ter leis. Quando nós chegarmos lá, vai ter regra. Nós não seremos robôs. Nós não seremos programados para fazer as coisas. Vai ter regra. E se você não aprende a obedecer regra aqui, você não aprende a obedecer lá também. Lá também vai ter regra. Se o estilo de vida de cristão não te agrada aqui, não vai te agradar no céu. Desculpe te falar, irmão, mas essa é a verdade. Enquanto a palavra do Senhor não começar a te agradar, não seremos dignos do céu. Me desculpa a expressão e a maneira de falar. Vamos continuar a história de Sansão. O que é que acontece depois disso? Depois disso, acho que os irmãos sabem um pouco da história, vou dar uma pulada para poder adiantar o tempo. Ele tem uma pequena desavença com os filisteus por causa de uma noiva. E no meio dessa desavença ele fica muito irado. E o que ele faz? Ele pega a raposa, sabe o famoso arteiro, a criança arteira? Ele fica muito irado, ele pega a raposa, bota uma tocha de fogo no rabo e toca ela no meio da plantação, na cega. Na palavra diz que ele taca no meio da cega dos filisteus. A cega é aquele trigo já cortado. Imagina o trabalho que não dá para cortar. Aí passa um camarada, solta são 300 raposas, que diz a palavra, com tocha de fogo no rabo, pendurado no rabo, espalhando fogo para tudo quanto é lado. Quero ver quem apaga. É o famoso arteiro. Aí você sabe o que os filisteus fizeram para se vingar de Sansão? Foram lá e tacaram fogo na casa da noiva e dos pais. Sabe o que Sansão fez? É assim que vocês fazem? Eu não sossego enquanto eu não me vingar de vocês. Isso é certo? Isso é certo perante os olhos de Deus? Se você pegar o Salmo 91 de número 1, ele fala duas vezes: o Senhor a quem pertence a vingança, vírgula, ele fala duas vezes: o Senhor a quem pertence a vingança. A vingança é nossa? A vingança é minha? Eu que tenho que me vingar do irmão? Se você ficar fazendo isso, vira uma bola de neve que nunca acaba. Você já ouviu falar daquele da famosa briga de saída de escola?
Quem já viu? Ou já ouviu falar? Eu te pego na saída. Ele vai lá e pega e bate no rapaz. No dia seguinte, aquele lá volta com 3 e bate no outro. No dia seguinte, o outro volta com 10 e bate nos 3. Vira uma bola de neve que ninguém sabe aonde vai parar. Esse é o grande problema da vingança do ser humano. Por isso o Senhor diz: minha é a vingança. Se você acha que você está certo, se você está, vamos dizer, respaldado pela palavra, se você está certo, está no seu direito, a vingança é do Senhor. Ele é justo. O culpado ele não tem por inocente. A palavra diz em Naum, no capítulo 1, lá no versículo 4. Se você olhar no versículo 3, ele fala que o Senhor é Deus zeloso e que Ele é o vingador. Ele toma a nossa vingança contra os nossos inimigos e guarda o nosso furor contra os nossos adversários. Olha bem a palavra: o Senhor é um Deus zeloso. Você sabe o que é zelo? Quer que eu defina o zelo para vocês? Cuidado. Quer que eu defina o zelo? Amor. Zelo, detalhismo. Você cuidar das coisas nos mínimos detalhes. Isso é zelo. Deus, quando Ele cuida de você, Ele cuida com zelo. Aleluia. E se Ele viu que a pessoa que te fez mal é culpado, Ele não tem por inocente. Ele é fiel, justo e poderoso para fazer justiça, e não você, e não nós. Olha o que Sansão fez, aonde que foi parar a atitude dele, um se vingando do outro. E por fim, olha o que um servo de Deus fala: que vergonha, eu não sossego enquanto eu não me vingar de você. Isso é palavra para um servo de Deus? E as marcas dele começam a se apagar. Um nazireu de Deus falando isso. Mas mesmo assim, irmãos, quando ele precisava, o Espírito Santo ainda se apossava dele. Ele matou 800 homens com uma queixada de jumento, um osso de queixa de jumento. Ele foi amarrado com cordas novas, e a palavra diz que era como linho ao vento. Quando ele precisava, mesmo assim, o Espírito Santo ainda se apossava dele. Olha, vamos continuar. Sabe o que isso me traz à memória? Meditando nessa palavra, o que isso me ensina? Nós começamos, depois de um certo tempo, servindo ao Senhor, que Ele começa a fazer milagres na nossa vida, nós começamos a ter comodismo com o poder de Deus. Você sabe o que é isso? O comodismo com o poder de Deus? Eu vou explicar para os irmãos mais ou menos como é que funciona. O camarada vem para a igreja e ele não tem nada. Aí Deus começa a prosperar. Ele começa a dar certo. Aí até então ele está dando certo. Aí vamos dizer assim, do vendedor ambulante ele tem uma loja, e da loja ele cresce e vai, e quando ele conforme vai crescendo, ele vai falando glórias a Deus, graças a Deus. Ele vira industriário e graças a Deus, glórias a Deus. Aí quando ele começa a conquistar as coisas, que ele fica lá no alto: eu sou o cara. Eu sou o cara, eu fiz tudo, a minha sabedoria é tremenda. Olha só aqui, ó, minha inteligência, eu sou inteligente demais. Eu sou um cara muito bom. Aí nós começamos a nos acostumar com o poder de Deus e dar crédito para nós mesmos, quando nós deveríamos de dar créditos a Deus. Quantos de nós não fazemos isso, meus irmãos? O que a palavra fala sobre a sabedoria? Se você olhar lá em Provérbios 3,7, diz: não seja sábio aos vossos olhos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Sansão, na sua última noite, como um homem vitorioso, ele estava deitado, dormindo na sua cama com Dalila, que era sua esposa. Só que ela já tinha sido paga pelos seus inimigos. Sabe para quê? Para dedar, vamos dizer assim, falar aquilo que era, onde que está a força dele. Você tem que arrancar. Pagaram ela foi lá e começou: Sansão, onde que está a sua força? E ele começou a brincar. Não, a minha força, se você amarrar, né, as minhas mãos com 7 cordas, não sei o que lá. Ele começou a brincar, e ela ia lá, fazia. Sansão, os filisteus vêm contra você. A palavra diz que as cordas eram como linho ao vento. Ele simplesmente soltava. Depois de algumas vezes que ele brincou, sabe o que eu vejo? Que ele começou a achar que ele era sábio demais, e que a força era dele, não do Espírito Santo. E ele esqueceu que o cabelo grande era uma marca de um nazireu de Deus. Não que a força dele estivesse no cabelo, mas que isso era uma marca. E ele pegou e entregou para Dalila. Falou: não, é porque eu fui consagrado desde o ventre da minha mãe.
e né, eu tenho algumas marcas, eu não posso tocar coisa imunda, eu não posso beber vinho, e né, só que eu já vamos dizer assim, né, acho que ele pensou, já bebi vinho, eu já toquei coisa imunda mesmo, até agora, né, eu toquei com a minha força, falou, mas eu também não posso cortar meu cabelo. Descobriu o segredo dele. Dalila foi e corta seus cabelos, e a palavra diz que o Espírito Santo se retirou dele. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Aos poucos nós vamos apagando as nossas marcas, e nós vamos jogando na lata do lixo a nossa vida, as promessas que Deus deu para nós, e uma vida cheia de bênçãos, cheia de vitória. Sansão taca na lata do lixo, porque ele começa a pensar que é ele que fazia as coisas. A palavra diz, na questão da sabedoria, lá em Provérbios 9, no versículo 10, ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Cuidado, meus irmãos. Vigia. Mateus 26, 41 diz, orai e vigiai, porque a carne é fraca. Irmãos, temos que tomar cuidado. Ora, vigia, porque se você bobear, o inimigo ele arranca aquilo que você tem de mais precioso. Sansão perdeu 20 anos de vitórias e conquistas em uma noite. Em uma noite, ele perdeu tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, aos poucos as marcas de Cristo, de um verdadeiro cristão, vai se apagando na nossa vida, como foi se apagando da vida dele. Mas eu estou fazendo isso daqui, Deus está me abençoando, Ele vai continuar te abençoando. Mas eu também estou fazendo isso, Ele vai continuar te abençoando. Torça para que o Espírito Santo não se retire de você, porque a hora que ele se retirar, a tua queda começa. Tome cuidado. Se você conseguiu alguma coisa até hoje, não foi você que conseguiu, foi Deus que permitiu você ter. Foi Ele que te deu, e foi Ele que te fez. Se você tem uma capacidade especial, foi Ele quem colocou. Aleluia. Não subestime isso nunca na sua vida. Não pense que o que você faz porque você eu sou inteligente, eu sou superdotado, eu sou bom nisso mesmo. É bom porque Deus colocou essa capacidade em você. Não jogue no lixo aquilo que Deus colocou na sua vida. As promessas que Ele tem feito na sua vida, Ele é fiel e justo para cumprir. Mas você também tem que ser fiel a Ele, porque a palavra diz que as promessas dEle, tudo aquilo que Ele tem para você, é para aquele que verdadeiramente obedece às leis dEle. Nós temos a promessa da salvação. Se você quer ser digno da promessa da salvação, seja obediente à palavra de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu poderia fechar essa palavra dessa forma, mas eu gostaria de dizer que todos devem saber o desfecho da história de Sansão. Sansão, ele chegou a um ponto que ele foi usado de palhaço. Sansão, ele chegou a um ponto que ele foi usado de burro de carga para gerar moinho. Mas ele tinha uma marca que isso eles não conseguiram apagar, que era dentro do coração dele. Quando Sansão estava servindo de palhaço, e os filisteus tripudiavam sobre ele, e diziam, aqui está Sansão, o Deus Dagom nos deu Sansão. Irmãos, por mais que a pessoa esteja desviada, o pastor já falou isso uma vez, fala de Deus para a pessoa, para você ver se você não arruma confusão. E naquele momento, ele cego, porque as pessoas cegaram e furaram os olhos dele, para ele servir de palhaço. Está aí Sansão, o fortão. Olha aqui o palhaço na nossa frente. O Deus Dagom nos deu ele. Sabe o que veio dentro do coração dele? Senhor, eu posso perecer. Senhor, eu sou merecedor disso. Mas não deixe ele zombar do teu nome, não. Me dê força pela última vez. E eu vou mostrar que é o Senhor que é o Deus. E assim ele fez, irmãos. Irmãos, você pode estar na pior situação da tua vida. Você pode estar no momento que você fala, eu nunca cheguei nesse buraco. Mas se você reconhecer que se você sair de lá vai ser para a glória do Senhor, Ele vai te tirar de lá. Ele é poderoso, Ele é fiel e é justo para te tirar de lá. Irmãos, eu não trouxe a palavra aqui para agradar um ou outro. Eu não trouxe a palavra aqui porque é uma história fácil, porque os irmãos já estão vendo, não é uma história fácil. É uma história rica e é difícil de você direcionar a palavra.
para um determinado assunto, vamos dizer assim. Mas, irmãos, que a vida de Sansão sirva de exemplo para vocês. Mas não como um exemplo a ser seguido, mas sim como um exemplo de fracasso e um caminho que nós não queremos trilhar. Sansão, ele poderia ter uma vida muito mais gloriosa. Ele não teve porque ele desobedeceu a Deus. Ele deixou suas marcas se apagarem. Não deixemos a nossa marca como cristãos se apagarem. Sejamos íntegros lá fora. Sejamos íntegros dentro da igreja. Sejamos obedientes e fiéis à palavra do Senhor. Que essa palavra possa ficar gravada no coração dos irmãos. Reflitam, pensem, meditem nela. Amém, irmãos? Todos entenderam? Amém? Amém mesmo? Então eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus.